Nós acompanhamos, né, ao longo de todo o finalzinho de 2024 e 2025 esse caso, né, como tu bem mencionaste, onde houve o arquivamento do inquérito da Daisy, né, da principal suspeita, e ficou em aberto uma outra investigação. Polícia Civil, a delegada Milena Simioli, então, abriu uma outra investigação que apurava a venda irregular desse produto. O que foi identificado? Essa venda foi feita por duas empresas do Rio de Janeiro, né, 2 CNPJs do Rio de Janeiro. Esse inquérito durou de 9 a 10 meses, ele foi aberto um pouco depois, né, de todo o fato. E ontem, exatamente ontem, 22 de dezembro, né, esse inquérito, essa investigação foi concluída. E o que acontece? Não há enquadramento penal, então não houve indiciamento. Foram identificados as pessoas envolvidas, né, eles foram chamados, né, para depor, enfim, não compareceram, mas a conclusão da delegada é que não há enquadramento penal. Por quê? Porque a regulamentação, quem regula a venda do arsênio, essa regulação ela tem responsabilidades compartilhadas. Alguns produtos são pela Anvisa, alguns são pelo Ministério da Agricultura, o MAPA, tem alguma parte que sobra para o IBAMA. Então, a própria dificuldade de regular esse produto, a regulamentação acerca da venda do arsênio, fez com que não pudesse se enquadrar em nenhuma responsabilidade penal. Então, por isso que a investigação foi concluída ontem e essas pessoas não serão responsabilizadas penalmente. Mas que barbaridade. Possivelmente, eles terão alguma responsabilização administrativa, a qual a gente tem que esperar, então, ou Anvisa, ou o Ministério da própria Agricultura, até o MAPA. Até aproveitar aqui até o IBAMA, perdoe. O PG e o Gabriel, porque essas pessoas venderam um veneno que não pode ser vendido pela internet, foi vendido pela internet, e esse veneno foi usado para matar outras pessoas. E um veneno, desculpa, o arsênio tem todo um histórico sombrio, né? Não podia falar mais nessa palavra, né, Gabriel? Deixa eu até aproveitar, né? Tá o Treze conosco, Humberto Treze, a Cristina Galiza e o Guilherme Milman, que quiser, já podem participar junto quando quiserem, tá? Porque a mesa é redonda para falar desse caso aí que chocou o Brasil. Mas o arsênio era um veneno que eu lia nos livros da Agatha Christie, né? Que certeza. A gente ficava sabendo, assim, por assim, golpes do baú do século XVII, assassinatos de reis. Então, era uma coisa muito sombria e que não fazia parte do contexto, muito menos doméstico, né, da sociedade atual, né? Então é chocante mesmo, né, que o fato de ter vendido o arsênio para uma pessoa que matou 3 vezes, né? Se me permite, PG. 3 vezes? Até Isso ao longo da nada, investigação, ao longo da investigação, ano passado, até na própria coletiva, foram identificadas 4 vendas. A Polícia Civil nos falou em 4 vendas. Sabe quando tu compra e deixa no carrinho ali? Mas com essa segunda investigação, com esse segundo inquérito que apurava somente a venda, foram comprovadas 3 vendas, efetivadas 3 vendas, e não 4, como a própria polícia havia nos informado. Mas é uma questão de apuração mais aprofundada. As vendas, só para trazer aqui, então, foram... a Daisy comprou arsênio pela internet no dia 12 de agosto, antes da morte do sogro, né? Depois foi exumado, Galiza acompanhou bastante também, 13. E depois 18 de novembro e 4 de dezembro. Então foram essas 3 datas e essas 3 vendas que ficaram comprovadas aí na investigação policial. E só para complementar, lembra a Agatha Christie, inclusive tivemos um jornalista inglês, eu acho que veio cobrir o caso ou fez alguma matéria. E ele citou, né? Nossa, isso aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, parece um livro de Agatha Christie. E por uma questão burocrática, né? Pelo que eu entendi, porque falta enquadramento penal. Isso, porque ninguém tem dúvida de que é imoral você vender arsênio pela internet, pelo amor de Deus. Tem uma célebre personagem da final da Idade Média, no Renascimento, Lucrécia Borgia, que usava para matar. Matou maridos, eu acho que tentou matar o irmão, se não me engano, também na época. Aqueles casos famosos, né? Ela era filha de um cara que se tornou papa, inclusive. A Daisy fez pesquisas, né? Bom dia, gente. Bom dia quem nos acompanha. Ela pesquisou intensamente. A polícia, inclusive, conseguiu chegar. Foram elementos que a polícia usou no inquérito. As pesquisas que ela fez na internet, que ficaram ali no histórico dela, né? Que ela olhou veneno para matar humanos. Ela pesquisou várias substâncias e chegou no arsênio. Ela inclusive, pesquisou histórias, né? De casos acho que de envenenamento. Acho que que o Treze mencionou, se não me engano. Então, em resumo, a pessoa que vendeu não vai ter nenhum efeito, uma consequência tão concreta,
principalmente porque não há um enquadramento penal que a leve a alguma pena mais... Exatamente. Mais evidente, É assim, isso. mais concreto. Que coisa Não é impressionante. policial, é administrativo. Meu Deus. Eu até queria saber se vocês, um ano depois, chegaram a ter algum contato com os envolvidos, né? Porque a Cristine conseguiu entrevistar a Zeli, né? Na época, ainda fevereiro, se eu não me engano, né? Que foi que tu fizeste logo uma depois, entrevista. foi o nosso colega, o Vitor, lá da rádio. E ela estava da TV. muito abalada na época. Não sei se vocês sabem alguma notícia um ano depois de como eles estão, Pamela. Sim, conversei com praticamente todos os familiares, mas o que é unânime é eles... até conversei com a Zeli por telefone. Acho que a Galiza conversou com o Jefferson ano passado. A gente foi na casa do Jefferson. Vocês O Jefferson era o dono do apartamento. A gente Isso, foi no apartamento. marido da Maida. Então, assim, um ano depois, nas últimas semanas com quem eu conversei com a dona Zeli. A dona Zeli, lembrando aqui, é a mulher que fez o bolo, a sogra de Daisy, o principal alvo da Daisy, né? Ela consumiu arsênio por 2 vezes, quando ela comeu bananas com leite em pó lá com o esposo, que faleceu, e depois no bolo de Reis mesmo. Ela ficou com sequelas. Em função de ter ingerido essa substância química. Ela desenvolveu neuropatias periféricas, que são problemas nos braços, nas mãos, causa formigamento, e toda a questão psicológica, né? Então ela me relatou isso muito brevemente, foi uma conversa por telefone muito rápida, foi muito gentil, até no primeiro momento não queria falar, o que é super compreensível e plausível, né? E uma das frases que ela diz: queremos ser esquecidos. Né? Onde ela reclama muito também da ausência ou da falta de até empatia por parte do Estado, por parte de todas as pessoas, né? Que naquele primeiro momento todo mundo conhecia a família a família dos Anjos, e todo mundo falava dessa família, e depois nunca mais foram procurados. Então o próprio tratamento, né? As outras pessoas que consumiram que ingeriram o bolo e foram intoxicadas por arsênio estão bem. Jefferson, conversei com ele, tá bem também, se reserva, uma pessoa muito espiritualizada, né? Tá bem, foi um faz golpe para a família, né? Ele faz um acompanhamento, faz exames periódicos, se cuida, né? Tem uma rotina bem saudável. As crianças, lembrando que a Daisy tentou envenenar o filho, né? E tem um outro menino que é sobrinho neto da Zeli. Também tá bem. Então as crianças, elas estão recebendo acompanhamento psicológico, mas não tem nenhuma consequência física, orgânica, fisiológica por conta do arsênio. Quem está com sequelas, sim, é a Zeli, e sequelas bastante severas, segundo o próprio relato. E uma última informação sobre a Zeli, além de querer ser esquecida, né, e de estar... Eles estão ainda uma família totalmente devastada com tudo que aconteceu. Ela me disse, e tem um dos trechos da matéria que acabou de entrar no ar, às vezes eu falo meu nome baixinho para que as pessoas não me reconheçam. Eu vou numa farmácia, eu vou num lugar, eu falo. Mas quando eu falo Zeli, as pessoas me reconhecem. Isso para mim é péssimo, porque eu virei a mulher do bolo. Então isso é muito triste. E aí conversei com o marido da Tatiana, que está viajando, um caminhoneiro, também conversei. É a saudade, é uma revolta, enfim. E com o seu João. Seu João, eu acho que é um personagem, é uma pessoa nessa história. É o irmão do Paulo, né? É o irmão do seu Paulo, marido da Neuza, e ele perdeu a esposa, ele perdeu o irmão, ele perdeu a única filha, ele é responsável pelo neto e ainda perdeu as cunhadas. Então, ele é uma pessoa que perdeu muita gente, ele tá levando a vida como dá, uma pessoa bastante deprimida. Com ele eu conversei pessoalmente ali em Canoas. Então, assim, é um crime que um ano depois as sequelas são muito além de sequelas físicas, são psicológicas, e tá em todo esse imaginário dessa família que foi contaminada e que tem que seguir sua vida enquanto a gente tá aqui falando sobre lembrar isso. Um pouquinho dos bastidores dessa cobertura, como é que foi, né? Tanto pra Galiza, pro Treze, pro Milman, que pegaram junto na época. O Treze até falava para mim fora do ar que ele duvidava que fosse um crime, né? Eu estive no velório, né? Coletivo, que foi feito em Canoas, porque eles são de Canoas, essa família. Eles tiveram envenenamento na praia, na casa de praia, mas eles são de Canoas. Estive no velório, falei naquela vez com o seu João, e falei com o pai do menino, o marido da Tatiana, também. Isso. Pro seu João, eu nem cheguei a dizer que eu era jornalista. Eu fiquei no meio de um monte de gente que estava cercando ele para saber do negócio, e fiquei ouvindo. E conversei com ele, o que o senhor acha que foi e tal. Depois pro marido lá, eu disse: olha, eu sou jornalista aqui, mas eu não quero falar. Não, mas eu quero só saber o que pode ter acontecido. Daí ele concordou em falar comigo desde que não fosse uma entrevista formal. E eles ambos
achavam naquele momento que seria uma bactéria, uma contaminação. Eles até se tinham um zum de que a família não tinha uma harmonia, assim, mas não chegaram a cogitar publicamente ali. Eu ouvi várias conversas de todo mundo, nenhum cogitava publicamente envenenamento. Eles achavam que era infecção alimentar, né? Depois, para a surpresa de muita gente, inclusive minha, que eu acreditava em infecção alimentar, acho que foi uns 2 dias depois, quando surgiu o primeiro exame, o primeiro laudo, acho que era do sangue ainda, das pessoas do hospital, me foi passado por uma fonte e diz: olha, tá sentado? Eu digo: tô. É arsênico que encontraram em doses cavalares. Eu digo: bah. E aí vim aqui no programa, na Atualidade de manhã, e demos isso. Daí a história, vocês já sabem, né? O que me chamou muita atenção, bom dia a todos, é que foi realmente essa escalada, né? Porque há um ano, dia 23 de dezembro de 24, a gente recebia uma notícia de uma família que tinha ingerido um bolo e que algumas pessoas ficaram doentes, outras pessoas faleceram, e por mais grave que tivesse sido, todo mundo pensava na possibilidade, né, de ser um bolo estragado. E aí foi escalando. E esse momento que o 13 traz, né, esse furo de reportagem de que tem arsênio, muda de patamar a notícia. Eu lembro que eu fui fazer pela primeira vez a cobertura de verão, né? Para quem não sabe, a Rádio Gaúcha e 0 Hora, todo verão, selecionam repórteres que ficam ao longo de toda a temporada, e eu estava lá bem nesse início de temporada, fim de dezembro e primeira quinzena de janeiro, e eu já estava pensando, né, vou falar sobre biquíni da moda, essas coisas que se falam em cobertura de verão, né, praia lotada, tudo mais, e aí surge bem durante um pouquinho antes de eu começar, surge então essa história, e aí eu acho que um grande medidor dessa escalada foi até o contato da polícia com a imprensa. O delegado do caso, o delegado Marcos Vinícius Veloso, ele inicialmente estava falando bastante com a imprensa, né, logo quando saiu o caso, e com o tempo a gente foi notando que ele falava menos, cada vez menos. Aí começava a surgir essas informações trazidas aí, pelo 13, pelos demais colegas, e a coisa ia ficando mais difícil, assim. E aí tem aquele momento, né, 13, que eu acho que foi alguns dias depois, 3 ou 4 dias depois, em que prendem a Daisy. Sim. E aí se revela... Foi um domingo, eu acho. Domingo. Eu lembro que eu tava até fazendo estrada e tal, e daí surge essa notícia, e aí a gente conhece a Daisy ali. Não se falava dela, não se né? tinha o nome dela. Não se tinha o nome. A gente conhece a Daisy e a gente sabe, a partir dali, que a gente tá falando de um crime cometido por uma pessoa da família que queria matar a sogra e acabou matando outras pessoas, e ali a gente, meu Deus, a gente está diante de um caso sem precedentes. E eu lembro que logo depois, na segunda de manhã, teve a coletiva, lá na Delegacia Regional de Capão da Canoa. E ali se abriu a caixa de Pandora, ali se falou coisas que a gente ficava meio incrédulo. Eu lembro que eu saí exausto daquela coletiva. Eu lembro, tem uma fala que ficou muito marcada para mim, mas eu não lembro exatamente quem falou. Acho que foi a delegada regional, a Sabrina Defente, que ela disse: estamos diante de uma serial killer. Uhum. E a partir dali a gente tinha certeza. Nada vai acontecer igual aquele caso. Pode ser parecido, mas como aquele caso, nunca na história. Cristine Galiza, super experiente jornalista, né? Cancheira, como a gente diz. Foi uma cobertura inacreditável. Foi. Né? Pegando esse gancho do Milman, essa virada de chave na investigação veio através do depoimento de uma amiga da família, né? Uma vizinha. A gente depois conseguiu falar com ela pessoalmente, quando a gente gravou o documentário do caso. E ela contou exatamente o que aconteceu naquela época. Por que ela levou para a polícia a suspeita de que poderia ser a Daisy? Porque uma semana antes da família toda ir para a praia, ela e a Tatiana, que eram muito amigas, se encontraram para fazer uma confraternização de final de ano, fazer os filhos se encontrarem, e ali a Tatiana revelou para essa amiga que suspeitava da Daisy, né? E esse caso, então, começou a ganhar um outro contorno através dessa moça que procura a polícia e registra um boletim de ocorrência relatando para a polícia essa suspeita, né? Então, a polícia começa a fechar esse cerco, né? Pra gente que chega depois no caso, a dificuldade realmente era a conseguir as informações, porque o delegado começou a se fechar em relação a isso, porque eram muitas coisas envolvidas, né? E também acessar a família, que era o mais difícil naquele momento, porque a família ficou reclusa e a gente precisava ouvir da família exatamente, né? A gente precisa chegar sempre nessas pessoas, por mais difícil que seja o trabalho do jornalista nesse momento, né? Às vezes desagradável, inconveniente, mas a gente precisa ter alguma fonte de informação. É um caso que começou a tomar uma repercussão muito grande, né? Tanto que atraiu um jornalista
de fora do Brasil. O cara veio da Inglaterra para cá para cobrir. Eu encontrei ele no hotel onde eu estava hospedada, o Nick. E ele, para ver como a coisa tomou assim uma proporção realmente muito grande, né? E a gente chegar neles. E por acaso, no dia que eu vou até o hospital, era um sábado, eu estava em Torres, eu recém tinha chegado na cidade, eu tinha que fazer uma matéria pro Fantástico. E eu não conseguia falar com ninguém. Eu cheguei na recepção do hospital na esperança de encontrar os parentes ali, porque a gente sabia que ainda tinham as pessoas internadas. E eu chego na recepção e pergunto para atendente, olha, tem alguém da família dos Anjos aqui? Algum parente das pessoas que estão internadas? E ela aponta para um cidadão que está sentado na frente, que era o Jefferson. Coincidentemente, ele estava na recepção do hospital esperando um atendimento. Por quê? Porque apesar dele ter tido alta, e a gente pode ver isso hoje com a Zeli, esse veneno ele fica no corpo das pessoas, né? Então ele vai dando sequelas ao longo do tempo. E foi ali que eu consegui o primeiro contato com a família, a primeira vez que eu consegui falar com algum integrante dessa tragédia, e ele foi além de ser infectado, né, de ser contaminado, ele foi uma testemunha de tudo que aconteceu dentro do apartamento dele, da Maida, né? E ele descrevendo aquele cenário, assim, do que aconteceu naquele dia é aterrorizante, assim. As pessoas comem e imediatamente começam a passar mal. E todas ao mesmo tempo, assim, né? Lembrando que eram 7 pessoas, né, nessa mesa. 7 pessoas, 6 comeram um bolo, 3 morreram e 3 foram intoxicadas. E no depoimento da Zeli, ela fala, né, que quando ela começa a ver que tem algo errado, ela já fala, parem de comer, né? Aquele momento exato ali. Tem uma coisa que eu acho muito perturbadora, que é o perfil psíquico dessa Daisy, né? Que é a assassina. Primeiro eu queria que vocês relembrassem as 3 pessoas que morrem, qual é o parentesco com ela? Ela queria originalmente matar a sogra, né? A Zeli. E as 3 que morrem são... Morreu a Maida, que é irmã da Zeli, a Neuza, que é irmã da Zeli, a Tatiana, que é filha da Neuza, portanto sobrinha da Zeli, além do Paulo, que era o marido da Zeli e morreu em setembro. Perfeito, exatamente. Que ele teve comeu o Paulo também antes. Banana e leite em pó na casa em Arroio do Sal. Uma observação ainda, essa Tatiana era a prima dela. E elas tiveram uma briga e nunca mais se falaram porque pela questão da igreja. Exatamente. Pelo que vocês escolheram de informações, laudos que vocês acessaram, enfim, o que dá para concluir, se é que dá, sobre o perfil dessa mulher, da Daisy, que acaba depois se matando na prisão, né? Tem algo assim, ficou claro sobre algum perfil psicológico mais claro que tenha essa predisposição para ser uma serial killer, uma psicopata ou algo assim? Sim. A gente ouviu um profissional da área que inclusive trabalhou no IPF durante muitos anos, né, no Instituto Psiquiátrico Forense, e ele coloca ali a Daisy com características, né, do transtorno daquele de psicopatia, né? Só que ela não foi uma mulher diagnosticada, a gente sabe depois conversando ao longo do tempo com pessoas da família dela, inclusive a gente descobriu que ela teve episódios de depressão profunda, né, ao longo da vida dela, situações talvez até não muito tratadas, né, ou não muito identificadas, e isso relatado por pessoas da família dela. Então, alguma coisa ali aconteceu na relação com essa família que faz ela com que ela desperte nela esse desejo de começar a matar, né? Porque ela começa ali na primeira tentativa com a sogra e o sogro, naquele café com leite e bananas lá atrás, né? Que ele passa mal, morre e a Zeli sobrevive, né? E dali em diante ela vai afinando a sua expertise, né? Continua com as pesquisas, compra mais vezes o veneno e vai melhorando, em tese, né, as tentativas. Para quem avaliou ela, assim, superficialmente, a partir das informações veiculadas na imprensa, né, porque ela nunca foi, nunca se fez um laudo dela, nunca se fez um levantamento psiquiátrico sobre ela, né, um teste. Os profissionais que a gente conversou identificavam nela, sim, traços de uma psicopatia. E o marido, como é que lidou com isso? E lida com esse turbilhão de coisas, a tentativa de assassinato da mãe pela própria esposa? E a própria esposa que se mata depois. Tem que lembrar que a polícia, ao examinar a cela dela, quando ela morreu, ela se matou, encontrou uma carta. Isso. Desabafo. E nessa carta, só lembrando o ouvinte aí, ela coloca a culpa da morte dela e do infortúnio dela na Zeli, que ela tentou matar 2 vezes. E ela coloca a culpa. É um traço muito claro, segundo os psiquiatras ouvidos na época por nós, de psicopatia. Mas ela nunca admitiu, você transfere para o outro a culpa. É importante também, eu acho que é um elemento central dessa história, a relação dela com a Zeli. A gente teve acesso ainda em janeiro, ao depoimento na íntegra da dona Zeli na polícia. E ela fala
numa inveja doentia que a Daisy tinha, de que imitava o jeito dela se vestir, de que ficava o tempo inteiro provocando, e que a Zeli chegou a revelar até um medo que ela tinha dela em algumas situações. Só que era uma relação de altos e baixos. Em alguns momentos, a Daisy estava super bem. E do nada, ela mudava o seu comportamento. O que revela, né, essa questão psíquica, esse problema que ela enfrentava. E é importante também lembrar, só para encerrar, né, eu não sei se a gente chegou a mencionar, mas o estopim da relação das duas, para piorar, foi um saque de R$400. Isso. Foi feito, né? Eu acho que isso também é um elemento que na época se falou muito, que foi um saque de R$400 feito na conta da nora e do filho, feito pela Zeli. E ela disse que na época tinha acesso à conta bancária. E aí ela estranhou as movimentações e retirou o valor para ver se eles tinham controle sobre o dinheiro. Rolou uma certa desconfiança sobre o controle do dinheiro. E ali, a partir dali, diz que o jeito como a Daisy começou a tratar ela mudou a partir dali. Gente, quero agradecer a vocês, Cristine Galiza, Pamela Mattig, Humberto Trezio, Guilherme Milman, que participaram intensamente dessa cobertura na RBS TV, na Rádio Gaúcha, em GZH, em 0 hora. Tem hoje a reportagem da Pamela com o desfecho da investigação sobre o arsênio. Dá para recuperar, quem quiser, o documentário que a RBS TV fez. Tem no Globoplay. Como é que é o nome do documentário? O bolo envenenado. RBS Doc, o caso do bolo envenenado. Caso do bolo envenenado. Dá pra procurar. A gente recorda aqui, ó, na sequência da programação. Treze fez também uma coluna hoje a respeito. Hoje é Psicopatas à Moda Gaúcha, que é sobre esse caso do bolo, o do esquartejamento da mala e o de ontem, do iogurte, do mingau. Tripla tentativa de matar o marido seria, né? Segundo a polícia. Um caso em Pelotas, né? De uma mulher que... um ano para entrar na história, né, Mari? O caso do bolo envenenado, RBS Doc. RBS Doc, no Globoplay. Obrigada também, Milman. Obrigada, gente. E esse caso vai ficar no imaginário das pessoas, não restam dúvidas, vai ser lembrado por muitos e muitos anos, e que não tenha mais nada assim, né? Que a gente torce. Obrigada, gente.